Olá, eu sou Oliver Brasil e estamos aqui para lhe dar as boas-vindas à nossa oficina de diagramação e publicação. Essa oficina tem por finalidade facultar alguns escritores que estão aí na ascensão, querendo iniciar o seu trabalho, mas têm encontrado dificuldades devido aos altos valores cobrados pelas editoras. Não que eu queira aqui lhe dizer que ela vai substituir uma edição por uma editora em sua totalidade, mas com certeza vai lhe ajudar ao pontapé inicial. A grande dificuldade hoje de alguém que escreve um livro é publicar esse livro. Eu tenho conversado com muitas pessoas que têm encontrado dificuldades imensas em publicar os seus escritos. Então eu tive a ideia surgiu no ano de 2010, quando eu encontrei a dificuldade de publicar. Eu comecei a escrever muito cedo, comecei a escrever com idade de 16 anos de idade, e infelizmente eu escrevi de 1986 até 2009, sem parar e sem publicar. Por quê? Porque havia dificuldade. Três fatores interessantes que nos impedem de publicar. Primeiro, valores. Os valores cobrados pelas editoras são exorbitantes. Só para você ter uma ideia, um livro do porte desse nosso, Quilômetro 68, que ele é um livro com 140 páginas, ele hoje deve estar em torno no mercado, eu digo em valores atuais, de 2013, em torno de R$ 8.500 para você fazer a publicação de 1.000 exemplares. Bom, para quem está iniciando, isto é um valor exorbitante. E, segundo fator primórdio, patrocinadores. Infelizmente, a cultura brasileira, ela é um tanto ainda mal estruturada, não existe meios que informem ao investidor que se ele patrocina a cultura, ele vai ter isenções de impostos, ele vai ter redução, enfim, ele vai ser, de certa forma, fomentado pelo governo, ele vai ter alguns incentivos. E, infelizmente, essa falta de informação faz com que as empresas não façam o investimento em cultura. Existem leis que faz isso, que nos facultam isso, inclusive uma lei que eu tive conhecimento recentemente. Você inscreve o projeto e a empresa vai lá e escolhe o projeto, e até pessoas individualmente podem fazer isso e ter esses valores deduzidos no imposto de renda. Mas infelizmente não há informação, a nossa informação é muito pouca, e por esse fato existe a dificuldade. Segundo fator. E o terceiro fator vai do desânimo também de certos escritores. Nem todos os escritores têm a sagacidade de poder publicar o seu trabalho. Então surgiu essa ideia em 2010, com essa dificuldade. E nós já tínhamos um grande número de cordéis, que eu sou cordelista, já tínhamos 3 livros escritos e não tínhamos conseguido a publicação. Então eu tive a ideia de analisar. Eu peguei o material na mão de um escritor por nome, salve o nome que eu nem lembro, Pastor Josevaldo Silva. Eu encontrei um livro dele, uma gráfica rápida, que foi este livro aqui. Foi o pontapé inicial. Esse livro foi publicado há alguns anos, e eu observei a diagramação do conteúdo. Esta diagramação, a textura da gramatura da página, a gramatura da capa, certo? O tipo de papel e como era feito a encadernagem desse material, que era grampeado e depois colado uma capa. Claro, vamos fazer algo melhor que isso. Eu vou ensinar você a fazer melhor que isso. Precisaremos de algumas coisas, né? Entre elas, nós vamos citar aqui no decorrer da nossa palestra quais equipamentos você vai precisar.
você vai aprender com um custo mínimo a publicar as suas obras. Isso mesmo, publicar as suas obras devidamente registradas. O nosso interesse é fomentar a diagramação e publicação de obras de pessoas que estão no nominato. Eu conheço centenas de pessoas que estavam no nominato e, através das nossas orientações, conseguiram fazer as suas publicações. Eu, particularmente, tenho hoje 22 títulos em literatura de cordel e tenho mais 3 livros já publicados e este 4º livro, que por sinal estará sendo lançado na sexta-feira do livro, aqui em Feira de Santana, que é o quilômetro 68, que é um livro documentário, né, que nós fizemos. Então, nós vamos ver os procedimentos. Aí você pergunta, e os direitos autorais? É uma pergunta que não quer escalar. Bom, direitos autorais são coisas que as editoras vão te repassar pelo valor de capa. O que é valor de capa? Ou seja, digamos que uma editora, vou citar um nome aqui só a título de informação, uma editora Saraiva, por exemplo. Ela veja o teu trabalho é de cunho interessante para eles, é muito interessante, então eles se interessam em adquirir o seu produto e publicar o seu produto. Ela vai arcar com todos os compromissos, ou seja, ela vai fazer todo o investimento em cima da sua obra e ela vai distribuir a sua obra. Digamos que o seu livro seja vendido a R$10, você terá o direito a um percentual de aproximadamente 10%, R$1 por cada livro vendido, a editora vai te repassar. Isso é direitos autorais. Como ter o seu livro escrito? Bom, recomendo que você que tem uma obra, entre no site que aparece aqui no rodapé do vídeo. E exatamente neste link que aparece aqui no rodapé do vídeo, você deve acessar e enviar, baixar o formulário, preencher o formulário, que eu vou deixar disponibilizado aqui as imagens no decorrer desse vídeo, e você vai preencher, separar o seu material e enviar para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Não caia na mão de pessoas que se dizem interessados em lhe ajudar e lhe cobram fortunas para isso. O custo de um registro custa algo que é em torno de R$20 a R$40, R$50 no máximo. Então você vai precisar fazer isso você mesmo. E você vai aprender aqui na nossa oficina de diagramação e publicação. Muito bem. A princípio, a sua obra deverá estar digitada. Você usa o programa de texto, edição de texto que você mais se agrada. Eu uso o Word, Microsoft Word, porque dá mais desenvoltura na formatação, tem um leque de fontes, enfim. E você vai poder fazer isso no Word. Primeiro passo, você deve digitar todo o conteúdo do seu material no Word. Com o seu material digitado no Word, é passar pelo processo muito interessante, que é o processo de revisão do livro, certo? E você vai, em primeiro lugar, revisar todo o conteúdo para ver se existem erros gramaticais, para ver se existem erros de parágrafos. Um detalhe interessante: nunca escreva o seu livro, caso seja um conto ou um romance, com parágrafos longos. Tente trabalhar parágrafos breves e objetivos, linguagem simples o mais possível, porque vai facilitar e vai estimular o leitor a prosseguir com a leitura do seu livro. Nós vivemos num país em que as pessoas são preguiçosas para ler. Então, quanto menores forem os parágrafos, mais probabilidade haverá de alguém ler o seu livro até o final. Outro detalhe: não escolha fontes estrambalhosas, espalhafatosas demais. Não escolha fontes, digamos assim, artísticas. Use fontes para texto, como Correio New, New York Times, Futura. Existem algumas fontes. Eu uso a Garamond, eu acho ela muito bom, Garamond Pro, para poder fazer o corpo do texto. Eu uso um espaçamento adequado de 1 px, no caso um pixel de espaçamento nos parágrafos. Eu uso a fonte 12, porque é uma fonte de boa leitura.
para o texto, o corpo do texto, fonte 14 para títulos, né? E fonte 15 ou fonte 12,5 para os subtítulos, caso venha a ter, que são os tópicos, né? Então, isso aí são detalhes. Para se fazer uma boa redação, é necessário que você tenha uma boa técnica de digitação. Então, eu recomendo que, se você não é muito prático em digitação, que você passe para uma pessoa de sua confiança o conteúdo esboçado na mão, com letra de forma que dê para compreensão, e a pessoa faça a redação do livro, ele digite o livro para você. Após fazer a digitação do livro, observando os critérios de parágrafos, fonte e tamanho de fonte, você deve fazer a formatação do conteúdo. Como se dá a formatação do conteúdo? No Word, procure, ao iniciar o livro, iniciar ele com o tamanho da página no formato A5. Por que no formato A5? Porque é o formato padrão deste livro, por exemplo, né? Que é um livro de cerca de 20 centímetros por cerca de 10 centímetros a 12 de largura. Então é o padrão utilizado, é o formato A5 no Word, certo? Depois você deve observar um critério seguinte: o espaçamento do cabeçalho, do rodapé e das bordas. Deixa o espaçamento de aproximadamente 1,5 dedo de cada lado. Eu vou colocar aqui no rodapé do vídeo a expressão em pixels, para que você possa compreender melhor. E aí você vai selecionar todo o conteúdo e vai aplicar a formatação justificação. Deixe o seu texto todo justificado, distribua todos os parágrafos, nomeie os capítulos, os subtítulos, preferencialmente em negrito, títulos e capítulos, para ficar uma coisa mais fácil. E coloque a formatação justificação. Depois disso, você deve fazer a sua revisão, para ver se existe algum erro ortográfico ou alguma palavra que você não deve. Dá uma enxugada no texto, digamos assim. Às vezes nós extrapolamos um pouco e fica um texto muito poluído. Então, dá uma enxugada. Isso chama-se revisão. Após a revisão, eu recomendo que você imprima pelo menos 3 cópias e passe para algumas pessoas que façam essa correção de texto. Porque por mais que você cuide, você sempre vai deixar escapulir alguma coisa, uma sentença, um espaçamento, uma letra trocada. Então é bom que 3 pessoas com um olhar de fora leia, grifando o que eles não compreenderam, para que você possa depois ler cuidadosamente e fazer as devidas ratificações, certo? E por fim nós vamos partir para a base interessante, que é a base da diagramação. Muitas pessoas usam o programa PageMaker para poder fazer isso, e o InDesign. Eu particularmente não tenho muita afinidade com esses 2 programas, uma vez que sou design gráfico. Então eu tenho mais afinidade com o editor Corel. O editor Corel, ele nos faculta a fazer toda a diagramação do livro. E você vai ver nos próximos minutos como isso acontece na parte interativa deste vídeo. Então você vai fazer a sua diagramação, a arrumação no estilo canoa. Por que estilo canoa? Eu vou lhe explicar com uma brochura. Nós temos aqui o livro do poeta e escritor Domingos Santeiro, Nas Estradas do Sertão. Esse livro ele compõe-se de 54 páginas. Ele é um livro fino, é tipo uma revista, ele é brochura. Você pode ver que ele não é encadernado. Ele tem essa base aqui pontilhada, já grampeada no estilo canoa. Por que estilo canoa? Dá esse nome pelo modelo. Ele é assim, apenas uma página de ofício, dobrada, que se torna uma página de A5 e grampeada. Então você tem que observar um detalhe, observar o distanciamento que existe nesta borda, que é a borda interna, e nesta borda, que é a borda externa do livro, e também no cabeçalho e rodapé. Se você observar isso aqui, você vai conseguir fazer com que ele fique mais ou menos
com este tipo de formatação. Então, quando dobrar, ele não vai cortar a informação, e quando você burilar, fazer o acabamento, ele também não vai cortar a informação, porque ele tem um espaçamento apropriado para isso. Então isso aqui é um ponto interessante. Nós vamos ver ainda nesse vídeo a questão da finalização. Eu recomendo, se você vai fazer um livro com menos de 80 páginas, faça ele no estilo canoa. Não utilize ele encadernado, como é o caso deste livro, Versos do Avesso, que é um livro com 96 páginas. Nós trabalhamos com ele encadernado. Ele, além de ser mais trabalhoso, ele só cai bem se for livro acima de 80 páginas. Caso contrário, essa espessura fica muito fina e você não consegue colocar o título e o nome do autor aqui nesta base, certo? Então recomendo você utilizar o estilo canoa. Mas, mesmo sendo o livro encadernado, você vai precisar fazer a diagramação em estilo canoa, e só depois você vai fazer este corte, que aqui é onde está o segredo, é neste corte, para você poder juntar as duas partes e colar para poder encadernar, certo? Nós vamos ensinar isso para você. A criação da capa, normalmente eu crio no Corel, outros criam em Photoshop. Enfim, eu prefiro utilizar o Corel porque o Corel é o editor gráfico mais popular, então ele é muito bom. O corte da capa, você vai utilizar duas ferramentas de baixo custo. Uma delas, você vai utilizar uma guilhotina que corte até 30 páginas, para você não perder o fio da meada. E, para finalizar, você vai precisar utilizar um estilete, que é essa peça, que você encontra em qualquer armarinho, e uma régua de aço. Mas por que não pode ser uma régua plástica? Porque quando você põe para fazer o corte, o estilete costuma dar uma adentrada e ela começa a cortar a régua. Então quando ele cortar a régua, o seu livro não vai ficar com um acabamento bonito. Então eu recomendo régua de aço para fazer o acabamento, certo? Para o fechamento do livro você vai precisar desta peça, que também é encontrado em qualquer tipo de livraria, que é um grampeador que trabalha com grampos grandes, grampos longos, e ele tem como você colocar o livro nesta base, certo? Se você precisar, ele tem como fazer essa suspensão. Algumas outras pessoas com livros mais extensos, livros acima de 200 páginas, recomendo que adquiram um grampeador de porte profissional, o famoso grampeador de braille, é mais ou menos isso. Então é mais ou menos assim que se faz o acabamento do livro. Depois disso, você deve embalar o seu livro em uma embalagem lacrável, para que ninguém mexa, e partir para a exposição do seu material. Daqui por diante você vai ver o passo a passo de como fazer a redação do livro, a formatação do livro, a revisão do livro, a correção do texto, a diagramação, a arrumação em estilo canoa, a finalização, como criar a sua capa, como fazer a impressão e o corte do livro, o acabamento do livro e como embalar o seu livro. Esses pontos você vai ver no decorrer da aula que vamos passar a mostrar aqui na nossa oficina, certo? Um detalhe interessante, você deve estar se perguntando, mas que impressora eu vou usar? Porque se você usa uma impressora multifuncional, esqueça, você não vai conseguir. Então, analisa comigo. Você gastaria em torno de R$8.000 para poder fazer a sua publicação, certo? Que tal você investir cerca de R$1.000 e fazer essa publicação? São R$7.000 a menos. Então você vai adquirir uma impressora que trabalhe com, mesmo que seja jato de tinta, mas que trabalhe com book. Uma boa sugestão seria a Epson T50. É uma boa impressora, você consegue fazer a impressão frente e verso e você vai ver que vai ser muito mais rentável para você trabalhar o seu próprio livro em casa. Eu quero que no decorrer desta aula você venha a aprender. E eu encontro você nas feiras do livro por aí, mostrando, nas feiras de livros por aí, expondo o seu material.
Eu tenho certeza que essa nossa oficina vai ser muito interessante e temos muito o que aprender com ela. É um projeto que já estava no meu coração há cerca de 3 anos e só agora realmente nós estamos dando esse pontapé inicial. Alguma dúvida que ocorrer no decorrer da nossa oficina, você pode entrar em contato comigo no endereço de e-mail que aparece aqui no rodapé. Você pode entrar em contato com a gente, que eu vou estar esclarecendo. Também pode nos adicionar no Facebook, procura por nós aí, Oliver Brasil, 2 em algarismo romano, escreve o Oliver como está escrito aqui no rodapé, Oliver com 2 L's, Oliver Brasil, espaço 2 em algarismo romano, e nos adiciona, que nós estamos aí para poder lhe dar esse suporte. Se você tiver alguma dificuldade para impressão, também pode entrar em contato conosco. Nós disponibilizamos de todo um arsenal de equipamentos para poder fazer a sua impressão e podemos também lhe auxiliar. Mas o nosso interesse maior não é vender o produto. O nosso interesse maior é que você aprenda a fazer o seu livro em casa. Então, mãos à obra, porque a cultura agradece. Isso é uma iniciativa do projeto Cordel Brasil. Falar nisso, deixa eu mostrar a vocês aqui alguns cordéis dos nossos. Esses são alguns cordéis publicados e diagramados por nós, né? Nós temos alguns cordéis. Aqui o disco do Paraíba, a história de Inácio, o testemunho do pastor que pregou embriagado, o planeta Nordeste brasileiro e tantos outros mais. Nós temos 22 títulos e mais títulos virão por aí. Portanto, é um prazer muito grande. Se você é cordelista, se você é escritor, se você é poeta, se você é cronista e você não teve ainda a oportunidade de publicar a sua obra, esta é a oportunidade. Aprenda a fazer em casa o seu próprio livro, com toda a categoria de um livro profissional e com um custo mínimo. A ideia é fomentar, além da leitura, fomentar também a arte e a cultura através da nossa oficina de diagramação e publicação. Aqui falou Oliver Brasil, poeta, escritor e cordelista, e eu agradeço a sua atenção e peço que você fique bastante atento para o que vamos mostrar no passo a passo de como fazer o seu livro a partir de agora. Muito obrigado. Então, para darmos continuidade à nossa oficina, vou mostrar a vocês como vamos fazer este livro. Vou pegar ele do zero, claro, numa simulação, porque ele já está totalmente digitado, e vou fazer todo o conteúdo dele para que você compreenda como foi feito esse livro. A mesma técnica será aplicada também para outros tipos de livro, tanto quanto o efeito canoa, como o livro encadernado, ou a literatura de cordel, enfim, você vai aprender a fazer, certo? Então nós vamos começar, vamos partir para a formatação do texto. Uma parte muito interessante, vamos ver aqui desde a digitação, a formatação, o que você vai ver na próxima etapa do nosso vídeo. Observe. Nós vamos precisar de Word, programa base. Aqui está o livro. Vamos trabalhar isso aqui. Nós vamos precisar de Corel, que é a base para fazermos a diagramação em si. Então vamos partir para a digitação. Em primeiro lugar, cabeçalho. Observe que nós temos um espaçamento longo, então vamos subir esse cabeçalho para deixar ele bem na base, em cima, e subir um pouco mais também a parte inferior do cabeçalho, certo? E ao invés de deixarmos ele centralizado, vamos aqui na página inicial e vamos colocar à esquerda. A fonte está em negrito, está correta, quilômetro 68, mas deve aparecer lá no final do livro. Então vamos colocar aqui primeiro o nome do autor. Vou colocar esse livro, eu vou trabalhar como Oliver Firmo Brasil. Né? E vamos distanciar. Vamos botar ele aqui a certo ponto. Está grande. E vamos modificar essa fonte. Vamos utilizar aqui a Garamond, que é a que eu costumo usar normalmente ela. Eu gosto de usar a Garamond, que ela é uma fonte
apropriada. E nada de negrito. Certo? Vamos tirar esse negrito daqui. Vamos deixar toda num tamanho de 11. Já ficou mais organizado. Já podemos mandar mais para frente. Então, observe que se eu mandar mais, ele desce para a próxima linha. E eu não quero isso. O que é que eu devo fazer? Aqui está. Isso tudo é a base da formatação. Você puxa até esse ponto e solta. Ó. Vamos refazer. Aqui está. Deixa eu ver. Oliver Brasil. E Oliver Firmo Brasil. Quilômetro 168. Seleciona-se todo o conteúdo e arrasta-se a base. E faz o mesmo do lado de cá. Agora ele ainda está aqui centralizado. Vamos retomar e botar aqui na direita e empurrar um pouco a letra até o canto. O mesmo critério você deve observar para o rodapé. Abaixar um pouco, certo? Porque assim você vai ter mais liberdade de trabalhar. E, claro, já que você está com ele aqui aberto, vamos escolher aqui o texto. Vamos escolher um texto que esteja na página inteira para a gente poder trabalhar. Esse, por exemplo, somente a título de organização. Então nós botamos aqui, subimos ele um pouco. Deixa eu ver. Subimos ele um pouco. Abaixamos também ele um pouco. E vamos ver como vai ficar esse trabalho. Estamos aí com o texto já selecionado. Nós temos um espaçamento bom para começo, um espaçamento bom para rodapé. A questão dos parágrafos é exatamente isso. Isso aqui é o prefácio, está ótimo. Vamos para uma parte onde tem texto corrido, como por exemplo, observar esse critério. Ó. O capítulo nunca deve ficar nesta base, ele deve sempre descer e ficar aqui nesta altura aproximadamente. E aí você dá mais uns pontos e inicia, né? Tá vendo? Aqui está, na formatação, a base do texto. A primeira letra, sempre é bom trabalhar ela maior, certo? A fonte utilizada no texto aqui é a fonte 16, número 16, Garamond, certo? A utilizada no campo é número 12, Garamond número 12, e essa daqui, que é a primeira letra, Garamond 55. E os parágrafos devem ser os menores possíveis. Observe, aqui está um caráter, são parágrafos com poucas palavras, né? Digamos assim. Então, você pode ver que existem outros menores, e assim vai. Não importa que fique uma página, uma parte branca, o importante é que ele fique bem feito, bem organizado. Isso aqui é a parte da digitação. Aí você vai dar um Ctrl T, isso se você estiver utilizando o Word, e você vai justificar o texto. Ou então você dá um Ctrl J. Nunca utilize direita, centralizada ou esquerda para o corpo do texto. Já os capítulos devem ser formatados na direita. Certo? Isso aqui é de praxe, você aprender. Então trabalha-se bem essa finalização e nós vamos partir agora para a parte da revisão. A revisão você pode ir observando palavras que estão, digamos que você bote aqui, ó, deixamos. Eu vou tirar aqui o O para você ver. Aí você vai ler texto por texto, está vendo aqui que está dizendo que tem algo errado. Então você vai com o botão direito e você vai observar uma sugestão. Por isso que eu gosto de trabalhar com o Word, eles nos dão a sugestão de ortografia. E aí nós atualizamos. Se houver algum outro, você vai observando, onde tiver sublinhado de vermelho, você faz a revisão. Aqui, ó, Gildérico. Por quê? Porque é um nome de pessoa, então ele não vai aparecer. Para que você não veja esse traço vermelho, você pode simplesmente adicionar o dicionário, pronto, já não precisa mais. Se houver um espaçamento grande, né, um espaçamento fora do padrão, o Word também vai reclamar.
ele vai dar uma linha diferenciada, certo? Então, é mais ou menos por aí que se faz o conteúdo do livro. Todo digitado em Word, com a organização justificada, né? Essa é a forma correta. Você deve fazer o processo de revisão completo em todo o conteúdo. A página inserida para você poder... Isso aqui é fundamental. A página inserida, você insere aqui. Inserir. Número de página. E você escolhe no fim da página. Certo? Quando você bota no fim da página, vai aparecer esse leque de opções para você escolher. Certo? Fica a seu critério. Isso aí é critério do autor. Detalhe importante do documento de Word, o tamanho da página. Então vamos para o layout da página, vamos ver que tipo de layout estamos utilizando. Né? Vamos ver aqui, nós estamos utilizando para tamanho, estamos utilizando o tamanho A5. Este é o tamanho A5. Se você for aqui mais tamanho de papel, você vai observar que é o tamanho 14,8 por 21 de altura. Isso é um tamanho padrão para você trabalhar no estilo Canva, certo? É o tamanho que você está utilizando. Renderização. Olha um erro aqui. Vamos adicionar o dicionário. Então, feito isso, você deve salvar o seu arquivo, certo? Você salva o seu arquivo e beleza. Está feita a parte da digitação do livro, a redação do livro. Se você quiser publicar o seu livro apenas na internet, você vem aqui em arquivo, salvar como, e escolhe a opção PDF, que aí ele já vai pronto e você já coloca ele para leitura. É mais ou menos por aí que funciona. O seu livro pronto para ser lido online. Pessoas que gostam de ler, aqui está ele. Eu gosto de deixar ele nesse tamanho, está aqui. Ele já vai estar pronto para leitura. A vantagem do PDF é que você pode linkar, né, algumas partes do livro. Então é mais ou menos por aí. Essa é a parte de redação do livro. E na próxima nós vamos partir para a parte de diagramação. Uma parte muito interessante, que é a parte de diagramação. Para isso você precisa saber quantas páginas exatamente o seu livro tem. Ele está com 137 páginas. Bom, o correto é estar com números pares. Então, números pares divisíveis por 4. Por quê? Vamos explicar na próxima aula. Agora nós vamos partir para a parte de diagramação. Você vai precisar de uma régua. Isso aqui é uma régua. Chegamos lá. Uma calculadora e pequenos pedacinhos de papel. É o que chamamos de fazer a base da boneca do livro. Uma parte interessante. O que é a boneca do livro? É a forma como ele é montado. Então você vai cortar pequenos pedaços de papel com diâmetros, com medidas de 9 centímetros de largura por 6 centímetros de altura. Vai ser, digamos assim, uma miniatura do nosso livro. Ele vai ficar mais ou menos nessa condição, dobrado. Uma miniatura do nosso livro, que é para você saber qual a página vai entrar em qual lugar, certo? Como o nosso livro tem 137 páginas e não é um número divisível por 4, vamos ter que ver aqui o que é que nós faz. Então nós vamos colocar 140 páginas para poder ter um espaço de colocar um espelho da capa dentro do livro, na primeira página, o índice, que é a segunda página, e no final deixar 2 páginas para a gente utilizar para possíveis patrocinadores, certo? Então nós temos lá 140 páginas. O que vamos fazer? Vamos dividir essas 140 páginas por 4. Por que por 4? Porque se você observar, uma folha de ofício, frente e verso, dá exatamente 4 páginas. 1, 2, 3, 4. Então nós temos que fazer isso dividido por 4. Então nós temos 140 dividido por 4 e chegamos ao total de 35. Você vai cortar 35 pedacinhos de papel semelhante a este, certo? E você vai dobrar eles juntos
e fazer uma miniatura de livro. Muito bem, fazer uma miniatura de livro. Agora é que entra a arte. É a hora de numerar, certo? Eu vou aproximar bem a câmera para que você não perca nenhum detalhe. E aí você vai entender como fazer. Bom, com o auxílio de uma caneta esferográfica, você vai colocar a numeração pela ordem de páginas. Como nós temos aqui um espelho da capa, você bota a palavra espelho. Certo? Aí você dobra a página e vem para o outro lado. E você vai colocar aqui em branco. Ou bota um X, para entendermos que aqui não vai ter numeração nenhuma. Certo? E no verso, nós colocamos aqui patrocínios. E aqui nós colocamos um X para ficar em branco. Agora vamos numerar. Aqui é a página de número 1. Número 1, você abre como se fosse abrindo um livro e coloca na outra parte, número 2. E aqui você vai, número 3, 4, 5, 6, 7, fazendo somente a abertura do livro, né? Dobrando e voltando, a página 8, na próxima que vem a página 9, aí vem agora a página 10, e assim sucessivamente. Concluída esta parte, você vai precisar do auxílio de 2 prendedores deste modelo, que é encontrado também em livrarias. Para quê? Observe um detalhe. A nossa boneca ficou nesse estilo. Observe. Observe que a página 140 da minha esquerda está com a página 1. E se eu vou virar ao lado, a página 2 está com a 139, que são os pares desse lado e os ímpares do outro lado. E é exatamente a partir disso que vamos trabalhar. Então você está vendo, aqui é o eixo, são 140 páginas, nós temos a página 70 e a página 71. A par do lado esquerdo, a ímpar do lado direito. Vamos pegar ele e vamos agora grampear. Por que grampear? Para a gente não perder o fio da meada, para a gente ir tirando um por um, tá vendo? Então nós vamos agora, a partir de agora, nós vamos partir para o programa de edição final, que é o Corel. E nós vamos trabalhar exatamente isso, nós vamos copiar a página 1 e a página 140 no documento do Word e passarmos para o Corel. E na sequência nós vamos puxar a página 2 e a página 139, obedecendo esta ordem. Começando pelo espelho e pelos patrocinadores, e na sequência a gente vai aumentando páginas e você vai entender como é aqui no Corel. Então fique atento para a próxima aula, que vamos falar agora no CorelDRAW. É chegada a hora da nossa diagramação. Então nós vamos usar agora a nossa base de boneca. Nós vamos usar agora a nossa base de boneca que criamos e vamos utilizar 2 programas com o Word aberto. Certificar de que realmente estamos com 140 páginas. Tá vendo? Aqui estamos, 140. Né? E certificarmos também de que deixamos o espaço lá em cima para o índice ou o espelho, que vamos colocar na página 1. Então nós vamos agora para o Corel. Bom, devemos criar. Eu vou botar aqui o documento em 0 para a gente fazer um outro documento. Abre-se uma base em A4 e dá OK. Nesta base de A4 vamos mudar a orientação da página para paisagem, que é essa daqui. E vamos dar 2 cliques aqui na ferramenta retângulo para criar um quadrado aqui, um retângulo, e dividimos com precisão o eixo da página.
que é isso aqui, arrastando uma linha guia, certo? Vamos criar duas caixas de texto para esse espaço, uma para esse e uma para esse. E as dimensões dessas caixas de texto devem obedecer um critério: 127 de largura por 190 de altura. Então nós temos aqui 127 por 190, vamos tirar para cá, e vamos colocar um texto aqui para a gente poder diagramar. Vamos deixar pronto aqui já, nós temos aqui a Garamond em 18, e vamos justificar o total. Pronto, já estamos com ele aqui pronto. Pegamos a ferramenta seleção, clicamos no objeto, que é a nossa caixa de texto, e aplicamos o comando Ctrl associado com a letra D, para duplicarmos, certo? E agora nós selecionamos o fundo e deletamos, que não precisamos mais dele. Selecionamos as duas caixas de texto e apertamos a letra B do teclado, para que ele fique na mesma base. Agrupamos, selecionamos as duas, apertamos a tecla Ctrl mais a letra G para agrupar, observe que agora é um objeto junto, e apertamos a letra P do teclado para ir para o eixo. Estamos no eixo, dimensionamos aqui a base com a linha guia, outra linha guia, outra linha guia. Então nós colocamos linha guia em tudo quanto é base que o texto vai trabalhar dentro, certo? Ó. E aqui nós temos 5 linhas guias. Vamos tirar do meio que não precisamos mais dela. Era somente para dimensão. Observe que aqui é onde vai estar o texto, né? O texto está aqui nesse texto, ele não pode passar desse espaço. Agora vamos criar o nosso cabeçalho. E vamos colocar aqui o nome do autor. No meu caso, Oliver Firmo Brasil. E vamos dar um espaço para frente e colocar o título do livro. Com isso pronto, vamos escolher a fonte que estamos usando, que é a Garamond. Vamos colocar ele, posicionar ele mais ou menos aqui. Veja que o tamanho está gigante. Vamos colocar 14 ou 16. E vamos empurrar o título para o outro canto. Então nós temos aqui o nome e o título. Vamos duplicar isso para criar agora a numeração. Ctrl mais D, duplicamos, como você pode ver. Vamos arrastar para o rodapé. E isso deve ficar dentro do texto, viu? Dentro das caixas, mais ou menos a proximidade da caixa do texto. Então vamos lá. Vamos botar o primeiro. Vamos deixar aqui como 00. E aqui de novo. Aí a gente vai modificando. E vamos empurrar para o cantinho. Observando o critério de que ela deve estar aqui exatamente no canto do texto. Certo? Muito bem. Está começando a ficar legal. A parte de cima nós já podemos converter em curva para que ele não fique modificando. E a parte de baixo nós vamos deixar sem curva para a gente duplicar. Agora, para duplicar, o que faremos? Agora nós temos aqui as páginas. Como são 140 páginas e nós vamos utilizar folha aberta, e cada página nossa é tamanho de um A5 e não no tamanho de um A4, como você está vendo, nós vamos ter 2 páginas por folha. Se são 140 páginas, nós vamos agora duplicar esse conteúdo da seguinte maneira. Clica no botão direito, duplicar página, camada e seu conteúdo, para já ir tudo formatado, certo? Após a página selecionada. E vamos fazer 70 duplicações dessa. Vamos duplicar até 70. Quando chegarmos a 70, a gente para.
aqui nós temos 70 páginas. Vamos voltar para a página inicial, página 1 ou a última, página 70. Temos 70 páginas. A partir de agora, todo cuidado é pouco. Então vamos começar por salvar. Aí você vai salvar com o nome do seu livro. Salvar como meu livro, certo? E a partir daí nós vamos trabalhar a edição. Salva e vamos começar agora a diagramação. A parte mais importante é essa da diagramação. Com o documento do Word aberto, certo? Nós vamos observar, e o documento do Corel também aberto simultaneamente, vamos observar no nosso script quem é a primeira página que aparece. Aí nós temos aqui a página 140 com a página 1. Então nós vamos ver o que é que tem na página 140 do conteúdo do livro. Se você observar, na página 140 não existe absolutamente nada. Então o que vamos fazer? Vamos numerar, que é a página da nossa esquerda. Olha só, 140, e vamos numerar de cá, de página 1. Ok, nós temos aqui a página 140, não tem nada, então nós vamos simplesmente deixar em branco essa página. E aqui nós vamos puxar a primeira página do nosso livro. Então vamos no Word, subimos o Word até a página 1, que é o nosso prefácio, também não tem nada. Então nós vamos deixar essas duas páginas em branco, vamos duplicar a camada, certo? E nós vamos ver que aqui nós temos o mesmo número 140 e a página 1. Porém aqui no nosso script nós temos diferente a página 2 e a página 139. Então também está em branco, deixamos ela em branco, só fazemos somente para a página 2 e página 139. Mais uma vez. E passamos um X aqui também para OK. Aqui OK e aqui OK. Então nós temos essa primeira parte do script pronto. Pegamos o nosso prendedor, segundo prendedor, e grampeamos ele com sempre o número da esquerda sendo o número par e o número da direita sendo o número ímpar. E deixamos ele aqui separadamente. Vamos para o próximo. No próximo nós temos a página 138 e a página 3. Então vamos lá buscar a página 138 no nosso documento do Word. Vamos para a página 138, que é a página par, certo? 138 é a primeira página que temos, então nós vamos puxar o conteúdo. Separamos todo o conteúdo, damos um Ctrl C, viemos para o Corel e vamos para a página 138, que é a página da esquerda. Numeramos ela, 138, certo? E damos um duplo clique no meio e aplicamos Ctrl V. Observe que lá você já havia formatado o texto, então você trabalha aqui nessa condição. Temos aí todo o conteúdo. Esse aqui, por sua feita, é a página dos fundos, então nós vamos arrumar ele para ficar bonitinho. Pronto, aqui está. Pegamos a caneta e damos também OK na página 138, porque nós já fizemos a página 138. Falta agora a página 3. Vamos para a página 3, o documento do Word. Subimos todo o conteúdo, baixamos até a página 2, melhor dizendo. Página 2. E trazemos para a página 2, que é essa página aqui. Neste caso, vamos trabalhar com justificação total. E estamos aqui com a página 2, que é o prefácio. Essa formatação nós fazemos aqui posteriormente. Centralizamos e colocamos à direita.
Muito bem, temos a página 2 também pronta. Vamos pegar a nossa página 3 para colarmos onde devíamos. Capítulo 1, sensações. Então vamos lá, página 3. Selecionamos somente o conteúdo da página 3, Ctrl C, e vamos para a página que é essa daqui. Ótimo. Critério de justificação. Damos OK. Muito bem. Temos um problema com um texto. Então nós vamos ter que observar esse critério. Quando isso acontecer, você arrasta essa base e você seleciona o texto que está tendo problema. Ou seja, todo esse conteúdo é arrumado à direita, então à esquerda. Então nós vamos lá e fazemos isso. Mas temos ainda outro problema. É que o espaçamento não está dando. Então o que é que vamos fazer? Selecionamos, ajustamos aqui o texto, para ele não roubar nada. E nós diminuímos, recuamos o espaçamento. Pronto, aqui está. Já estamos com a primeira base pronta. Então nós temos aqui já a página 2 também pronta, não é isso? Ou melhor dizendo, a página 3 também pronta. Nós vamos trabalhar essa página aqui com mais esmero já já. Vamos subir um pouco, descer um pouco. Muito bem. Essa foi a nossa página 138 com a página 3. Então vamos nomear a página de número 3. Então nós temos aqui também a página 3 já conclusa. A arrumação depois a gente faz. Nós damos OK, arrastamos, invertemos a posição para ver qual é a próxima página. Nós temos a página 4 com a página 137. Então nós vamos fazer agora a página 4 com a 137. Certo? Duplicamos a camada. Agora você observa que foi com todo o conteúdo. Tem que tomar cuidado para não dar problema. E vamos ver aqui a numeração. Então nós vamos lá e colocamos página 4 com página 137. E vamos buscar o conteúdo da mais próxima, já que estamos na 3, vamos puxar o conteúdo da página 4. E aqui está o conteúdo da página 4. Ctrl C. Voltamos para a nossa página 4. 2 cliques, Ctrl A para selecionar tudo. E aplicamos um Ctrl V. Certo? Aplicamos um Ctrl V. Observe que essa formatação ela veio um pouco extensa, era para ter sido menor o espaçamento. Nós vamos jogar para a esquerda, que é a arrumação, e vamos recuar o espaçamento na vertical. Aqui está o espaçamento, nós vamos trabalhar isso com cuidado. Ótimo, aqui estamos, a continuidade da página. Agora vamos buscar a página do número 137, então nós estamos na 4, arrastamos até o final e vamos subindo devagarzinho, 139, 138, vamos agora para a página 137, dedicação especial, aqui está a página. Ctrl C, voltamos para o nosso documento, 2 cliques dentro da caixa de texto, Ctrl A e Ctrl V, e puxamos o conteúdo para dentro, certo? Isso aqui é centralizado, e baixamos ele. Ele é centralizado porque é uma dedicatória, certo? Então nós já temos aqui também a página 4, OK, e a página 137, OK. Tiramos do nosso bolinho e passamos para o de baixo, obedecendo a ordem, de forma que você possa contar 1, 2, 3, 4, sempre. Estamos com ele pronto. Vamos para a próxima, que é a página 130 com a página 5, assim até terminarmos. Então vamos dar continuidade e assim que tivermos colocado todas em ordem,
nós estaremos falando como funciona o processo de arrumação do texto diagramado.